A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, aqui o presbítero Maurício, para mais um vídeo abençoado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. E com essas palavras abençoadas, iniciamos mais um vídeo. Glória a Deus. Estudando o livro de Marcos, chegamos ao capítulo de número 10. Glória a Deus. E o capítulo de número 10, ele vai ser dividido também em 5 partes. Eles têm 52 versículos, né? São bem extensivo e a gente vai fazer de uma forma clara, objetiva aí, né? Para que os irmãos possam, junto conosco, estudar esta palavra tão abençoada para trazer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, né? O poder e a glória de Deus, né? Já estudamos aí desde o capítulo 1 até o capítulo 9 e este é o vídeo, né, do capítulo 10. Glória a Deus, aprendendo aí com a palavra de Deus, é muito importante. E aqui, né, no capítulo 10, nós encontramos do versículo 1 até o 52, são divididos por 5 partes bem interessantes. Do versículo 1 ao 12 fala do divórcio, né? Glória a Deus, quando Jesus é interrogado ali se era certo do divórcio ou não. Será importante nós falarmos sobre isso, né? Depois ali do versículo 13 ao 16, Jesus abençoa as criancinhas, bênçãos de Deus. Do versículo 17 ao 31, aquele jovem rico, né, que saiu triste porque não queria dar aos pobres aquilo que ele tinha ou seguir a Jesus. Alguma coisa fez que ele saísse triste dali. Nós vamos ver também. Isso está do versículo 17 ao 31. Então João e Tiago ficam pedindo ao Senhor Jesus, né, para que pudesse lhe assentar à sua direita, outro à sua esquerda. Isso está no versículo 32 ao 45. E depois vamos falar do cego Bartimeu, muito conhecido o texto, né, desse ex-cego, né, porque teve um encontro com Jesus, clamou e recebeu a vitória, que vai do 46 ao 52. Será uma leitura expositiva, abençoada para a tua casa, para a tua vida, né? Faz as suas anotações, é muito importante. Quero agradecer a cada um dos irmãos que tem aí visto os vídeos e compartilhado. Que Deus abençoe. Se você chegou aqui no canal, é novo, né? Eu te convido, se inscreva no canal, faça parte desta família que tem vídeos abençoados para sua vida, para sua casa, né? Aciona também o sininho, né, para que todos os vídeos que nós colocarmos aqui, você seja notificado de todos os vídeos que nós vamos colocar aqui. Também deixe o seu like, o seu gostei. Isso faz que o YouTube entenda, né, que esse vídeo é relevante e vai ser enviado para outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos para a palavra do Senhor. Faça aí posse da tua Bíblia, se você puder, é claro, mas se você não puder, não tem problema. A Bíblia diz, né, em Apocalipse 1:3, que bem-aventurado aquele que ler e aquele que ouve, amém? Então você podendo ouvir também é bênção, amém? O verso 1 do capítulo 10 diz assim: E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Glória a Deus, nós temos sempre falado isso, né? Muito importante esta característica do escritor Marcos, né, ao colocar aqui, Jesus sempre ensinando, desde o capítulo 1, se vocês forem acompanhar os vídeos ou fazer a leitura, você vai ver sempre isso, Jesus sempre ensinando, já tinha por costume ensinar, né, está ensinando, está indo de encontro à multidão, e a multidão encontra Jesus porque ele estava ensinando. Aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: É lícito ao homem repudiar a mulher? Mas ele respondeu e disse-lhe: Como vos mandou Moisés? E eles lhe disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu e disse-lhe: Pela dureza, guarde isso, pela dureza do vosso coração, vos deixou esse escrito, este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Glória a Deus. E por isso, deixando o homem o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas um só na mesma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo.
acerca dessas mesmas coisas. E ele lhe disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o teu marido e casar com outro, adultera contra ele. Glória a Deus. Palavra poderosa de Deus. E aqui falando sobre o divórcio, né? Do verso 1 ao 12. E aqui é muito importante entender isso, né? Glória a Deus. Quando o Senhor ajuntou, né? Não separe o homem. É importante entender isso, que Deus, ele uniu, né? O homem e a mulher. E é importante entender que Jesus vai dizer, por causa da dureza do coração, né, Moisés escreveu a carta de divórcio, mas no princípio não era assim, né? Deus uniu o homem e a mulher para que eles ficassem juntos, né, eternamente, ficassem juntos o seu casamento, toda a sua vida. Mas nós também entendemos que, como naquele tempo havia dureza de coração, hoje também tem, né? Então há situações que casamentos precisam mesmo de um divórcio, né? E qual é esse exemplo? Né? O exemplo de um casamento onde é um ciúme possessivo, onde a mulher se torna escrava e fica até em cárcere privado, onde o casamento, na verdade, já não é mais casamento, né? Então, é muito claro de se entender isso, né? Em questão de adultério também, não é? Quando uma mulher abandona o esposo com seus filhos e vai ter um outro relacionamento, ou o homem, então, neste momento, já não há mais casamento, né? Então, é importante entender isso, tudo aquilo que vem ferir, né, os princípios e acabando com o que na verdade se chama de casamento. Casamento é um lugar onde, para ser abençoado, um lugar onde todos nós erramos, mas um ajuda o outro, e no momento que isso não se cumpre, já não é mais casamento, né? Já não está vivendo o casamento. Quantas mulheres aí, né, tem acontecido muito feminicídio, né? Pessoas mortas porque as pessoas não olham desta maneira. Então, a dureza do coração permanece até hoje. E por isso, né, existem os divórcios aí, né, e dentro de que nós conhecemos da palavra, né, neste caso, se permite, sim, claro que se permite, porque aonde se vive não há casamento verdadeiramente, que casamento é quando se une um coração ao outro, né, e passa a ser uma só carne, mas uma carne não vai ferir a outra carne, não é verdade? Então, é desta maneira. Então, quando isso acontece, né, nós vivemos um tempo onde a dureza do coração da pessoa é tão grande que é necessário ter a carta de divórcio, né? Creio que tenho respondido aí, né? Fica bem claro desta maneira. E se você concorda ou discorda, você pode colocar aqui no comentário, né? Nós lemos todos, deixamos uma paz do Senhor todo especial, estamos aqui abertos a todos os comentários em nome de Jesus, amém? Dito isso, nós vamos agora para o verso de número 13, onde Jesus abençoa as crianças, glória a Deus. Trazindo-lhe as crianças para lhe que tocasse, mas os discípulos repreendiam-os para que não fizessem isso. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixa vir os pequeninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha que bênção! Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, ou entrará por ele. E tomando nos seus braços, impondo-lhe as mãos, o abençoou. Glória a Deus. Jesus, então, tendo uma criança em seu braço, ele abençoou e disse assim: olha, não impeça, deixa os pequeninos vir a mim. Glória a Deus, né? Então, que bênção. O Senhor Jesus, ele quer que as crianças estejam perto dele. E nós precisamos valorizar as nossas crianças, né? Glória a Deus. E nós temos certeza que Deus, ele vai abençoar a nossa casa, vai abençoar a nossa família, e o Senhor já tem abençoado. E diz assim, olha, se não for com uma criança, né, a inocência de uma criança, não receber o reino de Deus, não pode entrar no reino dos céus. Então é importante entender, né, que Jesus está dizendo, olha, nós precisamos receber o reino de Deus como uma criança inocente, o domínio de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Quando Jesus estava sentado ali, as crianças, né, queriam estar com ele, glória a Deus, porque sentia este amor
poderoso, amém? E que nós possamos ter o nosso coração como das crianças, em nome de Jesus. Agora, do verso 17 ao 30, vai falar sobre o jovem rico, uma passagem muito conhecida e muito forte, mas também que nos dá um exemplo muito forte e poderoso sobre a nossa vida. E pondo-lhe-se a caminho, correu para ele um homem, a qual ajoelhou e disse-lhe diante dele, dizendo, e perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Oh, glória a Deus. Aqui aquele homem já entendia que o próprio Cristo já era Deus, que já era Deus que estava ali. Por isso ele diz assim, por que me chamas de bom? Só há um que é bom. Então ele está dizendo para ele assim, você está entendendo, você está vendo que eu sou o Messias, eu sou o Deus encarnado. Glória a Deus por isso. Jesus lhe disse, por que me chamas bons? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardo desde a minha meninice. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui Jesus olhou para dentro dele e disse assim, olha, você conhece os mandamentos, Não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, E ele disse, mestre, isso eu sei desde a minha meninice. Mas Jesus amou ele, olhou dentro do coração dele, viu qual era a raiz que ele estava e falou assim, então te falta uma coisa. Coisa maravilhosa é quando Deus olha para dentro de nós e fala assim, ainda te falta uma coisa. É importante entender que sempre nos falta uma coisa para nos aproximar de Deus. Aquele jovem, ele era muito rico e Jesus vai dizer para ele assim, olha, te falta uma coisa. Glória a Deus. O que te falta? Vai, pega os seus bens, dá aos pobres, vende, dá tudo aos pobres, glória a Deus, depois você vem e me segue. A Bíblia vai dizer que este jovem, ele saiu triste, Versículo 22 vai dizer assim, mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não sei qual era o mais difícil, se era vender os bens ou era seguir a Cristo. Duas coisas muito difíceis, Por isso que lá em 1 Timóteo 6,10 diz, que a raiz de todo pecado, é o amor ao dinheiro. O dinheiro, ele não é o pecado, é o amor ao dinheiro, ficar preso ao dinheiro, Isto é a raiz de todo o mal. E com certeza esse jovem rico que saiu triste, muito diferente de Zaqueu, muito diferente do que de Zaqueu, não é verdade? Que Zaqueu, ele era rico, mas ele recebeu Jesus alegremente na tua casa e falou, olha, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado, se eu tenho feito algo errado, eu vou dar 4 vezes mais, mas eu quero a minha salvação. E Jesus vai dizer, hoje veio salvação a esta casa, ao contrário desse jovem que saiu triste. E eu sempre falo isso, às vezes eu não sei qual era mais difícil para ele, se era vender os seus bens e dar aos pobres, ou se era vir e seguir a Jesus, porque é bem difícil ser seguidor de Jesus, Nós vamos enfrentar luta, Vamos enfrentar muitas dificuldades, mas o que demonstra é que esse jovem, ele foi embora e não quis, fazer o que Jesus ordenou. Então, no verso 23, Jesus disse, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riqueza. E aqui, a riqueza é o amor ao dinheiro. Quão difícil será essas pessoas se converter ao Evangelho. Graças a Deus, existem muitos milionários ricos, que hoje, graças a Deus, conseguiram chegar até Jesus e eles são uma bênção. Além de ser uma bênção para a sua vida, estar com Cristo, ele abençoa também o ministério onde ele está, é bênção, abençoa a obra de Deus. Isso é muita
bênção. Glória a Deus. Então, os discípulos aqui, né, versículo 24. E os discípulos admiraram desta sua palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus, né? Aqueles que fazem da tua riqueza o teu braço, confiam na sua riqueza, é muito difícil, mas, né, para os homens é impossível, mas para Deus é possível, é o que diz a palavra. É difícil pensar, é mais difícil, Jesus vai dizer no verso 25, é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ele, admirando ainda mais, dizendo entre si: quem poderá se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Quem convence o homem é o Espírito Santo. Então Deus, ele convence quem ele quer da maneira que ele quer, mas quando o homem se tem riqueza, é difícil parar para ouvir a voz de Deus. E como eu tenho dito, muitos, graças a Deus que têm riquezas, já abriram o seu coração, o Espírito Santo já fez a obra. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus é possível, porque todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: e nós que tudo deixamos para te seguir. Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher ou filho ou campo por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo ou nesta terra em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com peregrinações no século futuro e a vida eterna. E no século futuro, a vida eterna. Então, aquele que deixou pai, deixou mãe, deixou fazenda, deixou campo, deixou riqueza para seguir o Senhor Jesus, Jesus disse: nessa terra, 100% lhe será abençoado. Glória a Deus, né? Você vai receber essas bênçãos. E no futuro, a vida eterna, que é o melhor de todos, né? Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, muitos derradeiros serão primeiros. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Glória a Deus. Então vale a pena nós servirmos ao Senhor, sendo rico ou sendo pobre, né? A entrada será a mesma lá no céu, na glória. Glória a Deus por isso. Dito isso, nós vamos agora para o verso 32. Glória a Deus. Um capítulo muito abençoado, né? Com várias lições abençoado para a nossa vida, falando sobre o pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, né? Nós sabemos dessa história, dizendo para se assentar. Muito interessante. Vamos para a leitura. Diz assim: e iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, seguiam, e atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe devia de sobrevir. Jesus sempre fez isso, né? Enquanto Jesus estava com os discípulos, ele estava sempre anunciando: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai morrer ao terceiro dia, vai ressuscitar, o importante é permanecer. E é isso que Jesus vai falando aqui no verso 38, e dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e os condenarão à morte, o entregarão aos gentios, e os escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele disse: o que queres que eu te faça? E eles lhe disseram: concede-nos a nós que na tua glória nos assentamos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém, disse-lhe Jesus: em verdade
vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Glória a Deus, amém? Então já está reservado. E os discípulos queriam ali Tiago, que era íntimo de Jesus, também João, seu irmão íntimo de Jesus, eles estavam dizendo, mestre, o Senhor está dizendo que vai ressuscitar o terceiro dia, vai ter um reino, então nós queremos estar aí assentado à sua direita, à sua esquerda. E ele disse assim, olha, vocês podem ser batizados, beber o cálice, que eu estou bebendo, o cálice ali, que estava falando a respeito da sua morte, a respeito da sua entrega pelos nossos pecados. Então eu estava dizendo isso e disse, na verdade vocês podem mesmo beber o cálice que eu estou bebendo, que eu vou beber, e também você vai poder ser um participante do batismo que eu sou batizado, mas dá autoridade para sentar uma à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, somente ao Deus que está no céu, e este lugar já está reservado a alguém que estará lá, um à direita e outro à esquerda. Glória a Deus por isso. Aí diz, e os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João, porque, dizia assim, vocês são melhor do que nós, e ali já começou a ter uma contenda entre os discípulos. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhe, sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes deles, se a senhora, aqueles que se julgam ser príncipe e tomam conta do povo, os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós, entre os discípulos, entre os crentes, não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, seja o menor, seja o serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito, Um exemplo de humildade, Nós, normalmente, o ser humano, ele quer se sentar no melhor lugar, o ser humano quer ter a primeira cadeira, mas o Senhor Jesus está ensinando a humildade, Glória a Deus, aquilo que vai ser, quem está na primeira cadeira já está reservado, e a gente, como ele disse aqui, o Mestre Jesus Cristo, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do povo, e nós que aqui vivemos, nós precisamos saber, não tem maior em nosso meio. E como João Batista disse, nós temos que dizer também, importa que ele cresça e que nós viemos diminuir diante de Deus, amém? Glória a Deus. Então o maior no reino de Deus é aquele que faz a vontade, como o próprio Jesus disse, que aquele que quer ser maior, seja o menor, que nós possamos ser o menor e ser abençoado pelas mãos do Senhor, amém? Glória a Deus. Continuando, esse vídeo já tem sido bênção para a sua vida, glória a Deus, não deixe de deixar aqui o teu like, o teu gostei, glória a Deus, muito importante, deixa aqui um comentário, o que você tem achado do estudo do livro de Marcos, bênção, e se você está aqui a primeira vez, está assistindo esse vídeo, temos aí 9 vídeos anteriores a esse, que vai ser bênção para a sua vida, para a sua casa, e também deixa aqui o teu comentário, nós gostamos de ler todos os comentários, damos uma paz do Senhor todo especial, muito importante, amém? Que Deus te abençoe. Vamos aqui para o último tópico, são 5, dividido em 5 partes aqui, bem importante, que vai do versículo de número 46 ao 52, que é o cego Bartimeu, amém? Diz assim, depois foram para Jericó e saindo ele, glória a Deus, depois foram eles para Jericó e saindo eles de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar e disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que bênção, Glória a Deus. Aquele cego, nós vamos ver que ele já tinha ouvido alguém dizer que Jesus curava. Então, quando ele ficou sabendo que era Jesus, filho de Davi, então ele começou a clamar, o Nazareno, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi,
tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que o chamasse. Olha que importante, né? Glória a Deus. Muitas das vezes nós vamos clamar o Senhor Jesus e muitos que estão conosco vai querer que a gente se cale, né? Que a gente fique quieto. Mas esse homem deu um grande exemplo. Ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu aprendo muito com essa palavra e creio que você também vai aprender, né? Se alguém quer que você pare, continue, né? Se alguém manda você se calar, clame ainda mais, porque a sua vitória vai chegar. Olha o que diz aqui no versículo 49, Jesus parando. Quando Jesus para, alguma coisa vai acontecer. Disse-lhe que o chamassem, e chamando o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus, amém? Nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor nos chama, né? O Senhor nos conclama para a tua presença, nos faz um convite. Glória a Deus. Até hoje Jesus tem chamado os teus para com ele, para ter um encontro com o Senhor. E quando nós vamos ter um encontro com o Senhor, com certeza o Senhor Jesus vai nos abençoar, vai derramar a tua bênção, vai derramar a tua glória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dito isto, a palavra do Senhor vai dizer aqui que então ele chamou, né? E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glória a Deus. A capa é o que dava direito a ele estar mendigando. No momento em que ele foi chamado, ele falou: peraí, eu não preciso mais dessa capa, e lançou a capa e jogou fora. Amém? Glória a Deus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu Jesus pelo caminho, glorificando e exaltando a Deus, porque ele foi curado. Olha, a pergunta de Jesus foi: o que queres que eu te faça? Glória a Deus, amém? E Jesus sempre faz essa pergunta para nós, né? O que queres que eu te faça? Para cada dia do ano, você tem o Senhor Jesus dizendo: o que queres que eu te faça nesse dia? E nós temos que fazer como este cego. Ele poderia ter pedido muitas coisas, né? O Senhor Jesus poderia dar a ele. Jesus Cristo fez multiplicar pães. O Senhor Jesus Cristo fez milagres de andar por cima das águas, mas ele sabia o que ele precisava, era visão, para ele voltar a ver a tua família, a tua casa, para ele ter um trabalho digno. Então o Senhor Jesus vai dar a ele. Então o Senhor sempre nos pergunta, e nós temos que ser sinceros, e o Senhor disse: olha, seja feita conforme a tua fé te salvou. Jesus sempre disse isso, e aquele homem foi curado. Glória a Deus, que nós também possamos ter esta fé de ser curado por este Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Este ex-cego, né, de Jericó, porque ele foi curado, ele recebeu a tua bênção e seguiu Jesus Cristo pelo caminho, glorificando e exaltando a Deus. Amém? Glória a Deus. Que você também receba uma bênção de Deus. Se você chegou até aqui, que Deus te abençoe, te fortaleça. Muito obrigado, né? Se isso tem sido bênção para a sua vida, compartilhe os nossos vídeos para mais pessoas, para que mais pessoas também sejam abençoadas pelas mãos do Senhor. Glória a Deus. Nós temos sempre dito, é importante, temos aqui vídeos abençoados para a tua vida, para a sua casa. Um forte abraço do presbítero Maurício e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe.